Hoje eu vou estar conversando com vocês sobre como a dependência realmente é uma coisa péssima na nossa vida. Então, peguem seus cafés e vamos conversar um pouco sobre esta situação. Primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Bruxo do Nordeste. Eu faço vídeos de espiritualidade aqui no meu canal. Eu falo sobre, enfim, práticas espirituais, tarô, bruxaria. E dessa vez eu venho trazer mais um relato cartomântico para vocês. Então já deixa a curtida aqui no vídeo, porque cada curtida que vocês mandam sempre ajuda o meu canal para poder crescer e tudo mais. Tenho investido nesse canal trazendo 3 vídeos por semana, né? Na terça, na quinta e no sábado. Então ative as notificações e também deixe um comentário sobre que tipo de vídeo você quer que traga e também o que você está achando do conteúdo do canal. Então vamos lá. Dessa vez eu trouxe aqui um relato de uma leitura para uma consulente, no caso que eu estava realizando a leitura com ela, no caso no dia de hoje. Esse tipo de leitura me faz poder entender de fato o porquê que a minha profissão ela é importante. Porque é nesses momentos mais frágeis, onde a pessoa se encontra mais frágil, onde de fato eu entendo que a pessoa precisa ali de mim para poder ter uma luz sobre essa situação, onde ela pode muitas vezes ter muitos comportamentos impulsivos e comportamentos ansiosos, exatamente porque não tem uma pessoa para poder aconselhar sobre ela e sobre essa situação. Então vamos lá. A minha consulente, ela tinha ali um relacionamento estável, apesar de ter alguns tipos de intrigas e tudo mais, mas tinha ali uma questão de um casamento, né? E ela acabou tentando se divertir numa aventura com outro rapaz, né? Um outro rapaz, e aí acabaram se apaixonando, e ela saiu da casa dele, né? Do rapaz que estava casado, e foi passar em torno ali de uns e foi passar em torno ali de uns 4 meses juntos, né? Passar esse tempo aí juntos. Nesse meio tempo ali que estavam juntos, começou a acontecer alguns tipos de brigas e ele começou a ter uma diferença de comportamento que não tinha ali no início, né? O que acontece? Mesmo ele chegando a convidar ela para poder morar com ele próprio chegou e falou o seguinte: você não está na sua casa, que isso e aquilo. E uma coisa que acontecia, que próprio foi falado no baralho, que eu vou estar falando com vocês, é sobre a falta que ele tinha ali de poder de fato falar os interesses que ele tem. Porque eu acredito que não é errado ter ali uma questão de um interesse na pessoa e tudo mais. Mas eu acho errado a partir do momento onde você não fala os tipos de objetivos que você tem e você deixa a pessoa completamente ansiosa e à mercê de você. Isso sim eu considero como uma coisa errônea, uma coisa errada. Exatamente porque a pessoa vai estar lá dependendo de você e do seu bom humor, entende? Então eu acho sim que é uma coisa que não é correta. A gente abriu o baralho, né? Eu realizei a leitura no método amoroso, que no caso é um método que eu criei para a questão de leitura sobre questões amorosas e tudo mais, né? É uma leitura que foi criada por mim, que eu fico muito feliz de poder ter todo esse reconhecimento dentro dessa leitura amorosa aí, porque bastante gente gosta dela e já se consultou comigo dentro deste método amoroso e bastante gente gostou. Então, assim, se bastante gente gostou, então é porque realmente funciona e realmente está ajudando bastante pessoas. A maneira como ela estava, na energia dela, estava sendo percebido sobre uma grande instabilidade. Ela basicamente abdicou de toda a estabilidade que ela tinha ali para poder estar vivendo uma aventura com uma pessoa que ela nem sabia se poderia dar certo, entendeu? E aí o que acontece? Ela não tinha ali uma própria estabilidade propriamente dita, ela estava se colocando numa coisa muito perigosa e ela estava ali confiando em um tipo de pensamento super errado. Sabe quando a teimosia deixa a gente cego? E é basicamente isso que vai fazer a gente errar no futuro. Sabe por quê? Porque o que aconteceu? Eu vou estar contando para vocês. Basicamente, né? Eles começaram a ter brigas e ele agrediu ela, né? Porque no caso, o que aconteceu? Eles tiveram ali um certo tipo de
ela teve acesso a um conhecimento de que ele tinha ali interesse com outras mulheres, né? Ela acabou quebrando o celular dele, ele acabou quebrando o celular dela e ele acabou agredindo ela utilizando o cabo de vassoura, né? E aí ela tá agora com vários roxos no corpo dela. E eu cheguei a falar pra que, tipo assim, esse caso, se ela, caso, né, pô, chega, vai fazer ali a questão do registro na polícia com relação a isso. Porém, eu percebi que ela tava com um pensamento muito de dependência, sabe? Pensando se ele ia voltar, se, ai, é porque ele me largou tudo mais, mas e se a gente vai voltar, não vai voltar? Tem outra pessoa no caminho. Percebe a dependência começando a se formar? E aí o baralho mostrou uma visão extremamente clara sobre ele, que a maneira como ele estava enxergando ele, a maneira como ele estava enxergando ela, era de uma maneira totalmente diferente. Ele não estava tão preocupado em ter ela na vida dele, entendeu? Porque depois que tudo isso aconteceu, é como se ele tivesse começado a criar uma versão não existente dela. Ele começou a achar que ela é uma pessoa possessiva, começou a achar que ela é uma pessoa emocionada, que começou a se emocionar demais, entendeu? Sempre começa nesse tipo de coisa de atrelar pontos negativos para ela, como se ela fosse uma grande vilã, como se não fosse isso ou aquilo. Mas, na raiz dessa relação, faltava a comunicação. Ou seja, nessa falta de comunicação, foi aí que ela teve acesso à dúvida. Porque eu acredito que quando o relacionamento ele está estável, não existe acesso a dúvidas, não existe acesso a perguntas da sua confiança. Porque se você é uma pessoa confiável, ninguém vai de fato perguntar se você realmente se deve confiar ou não. Consegue compreender minha linha de raciocínio? E aí o que aconteceu depois? Ele começou a ativar gatilhos que ela não tinha, entendeu? Dessa desconfiança, deixando ela extremamente ansiosa com relação a tudo isso que estava acontecendo, entendeu? E aí se deu nessa toda explosão. E agora ela teve que voltar para casa do marido dela, daquele rapaz que ela tinha se relacionado. Ou seja, ela colocou a estabilidade dela em questão por conta de apenas uma aventura que nem chegou a valer a pena. Sabe por quê? Porque a mesma coisa que ele fez com ela, ele pode fazer com qualquer outra mulher, entendeu? Porque eu perguntei sobre as questões passadas, de relacionamentos passados que ele teve, e apresentou esse mesmo tipo de coisa. Apresentou que o quê? Que eram coisas muito passageiras, de que ele não tinha interesse de poder ter ninguém na vida dele. Mas ele chama uma mulher para poder morar com ele. Ao mesmo tempo que ele quer ser uma pessoa sozinha. Inclusive, ele próprio chegou a falar para ela: eu quero ser uma pessoa sozinha. Quer ser tanto uma pessoa sozinha que coloca uma mulher na casa dele para poder morar com ele, prometendo uma coisa e na verdade entregando outra, entendeu? Porque na energia do momento, no baralho, foi mostrado o seguinte, que existia um contraste de pensamentos, porque ao mesmo momento que ela tentava ali ter uma questão de uma conexão com ele, ter uma coisa verdadeira, ter uma coisa pura e boa, ele não tinha esse pensamento. Não tinha mesmo. Ele tinha o pensamento de apenas poder se divertir momentaneamente. E depois, quando isso não servisse mais para ele, ele ia largar o barco e ir fora. Entendeu? Ou seja, o bloqueio que existia ali, também quando eu perguntei sobre a questão do bloqueio, foi exatamente desse vacilo que ele deu de falar uma coisa e não prometer, porque ele prometeu uma relação, ele prometeu uma estabilidade, ele prometeu aquela estabilidade daquela casa, daquele relacionamento, e daquele, porque assim, até mesmo chegou a cair a carta do Seis de Copas. E a carta do Seis de Copas, por mais que interessante que se pareça, ela fala exatamente sobre um presente que a vida dá. Ou seja, é como se ele tivesse oferecido para ela um presente. Por exemplo, ai, você vai agora morar comigo, tudo mais, vamos ter a nossa vida juntos. E depois tudo isso se desfaz com a carta do Três de Espadas. Ou seja, frustrações, arrependimentos, brigas, traições e muitas outras coisas.
como se tivesse chegado finalmente aquela nuvem preta e trouxesse toda aquela energia que já estava sendo acumulada. E agora com relação ao futuro, a minha consulente, assim, foi mostrado que ela tinha que ter, de fato, a energia da carta do Rei de Ouros e a carta da Força, onde ela precisava tomar ali mais razão na vida dela, porque isso poderia acontecer novamente. E assim, a sorte sua é que não aconteceu uma coisa pior com você, mas e se acontecesse? Então, assim, tomasse mais juízo com relação às próprias movimentações que vai fazer na sua própria vida, entendeu? E a carta do Rei de Ouros é falando sobre criar sua própria estabilidade e não depender de ninguém. Não depender de uma outra pessoa para que você esteja fazendo as suas próprias coisas. Consegue compreender? Ou seja, tomar atitudes com mais racionalidade, com mais juízo, porque precisava desse juízo, entende? Então, essa foi a leitura que eu realizei e tudo mais, né? E ao final da leitura, ela chegou também a poder perguntar se eu poderia fazer uma amarração. Eu cheguei a falar, não vou fazer nenhum tipo de magia não, porque além de eu não fazer magias, eu não vou fazer magia para uma pessoa que te bateu, que te cogita de tratar dessa maneira. Não vai ser mesmo. E mesmo se você pagasse R$ 1.000, eu não iria fazer isso. Eu iria pegar esse dinheiro e eu iria devolver, porque você não vai se colocar nessa situação, porque você só vai perceber o buraco que você está quando você estiver em cima de uma cama de hospital ou debaixo da terra. Então, é, é pesado falar isso. Sim, é pesado falar isso. Porém, é necessário. Necessário. Porque muitas dessas mulheres, elas acabam não percebendo onde estão colocando a mão delas. Entendeu? É uma pessoa que não é confiável. É uma pessoa que te promete uma coisa e não entrega nada. Então, que você possa de fato perceber isso que está acontecendo na sua vida. E se você estiver passando por isso, não seja dependente. Entendeu? Porque se a partir do momento, se o rapaz que você está cogita levantar a mão para você, independente do motivo que tiver, em um relacionamento nunca deve ter agressão. Pra que vai ter agressão? Entendeu? É um relacionamento, tem duas pessoas para poder conversar. Se uma pessoa chega a poder querer bater em você, é uma pessoa totalmente desequilibrada. Não tem nem cabeça para poder ter um. A pessoa não sabe nem cuidar de si própria, quem dirá ter um relacionamento. Então que isso sirva como alerta para você que está me vendo. Que você consiga perceber a seriedade disso e que, se caso você estiver passando por isso, você recorra também à justiça caso for necessário também. Entendeu? Quando você precisar, quando você se sentir confortável para poder denunciar. Porque denunciar sempre vai ser uma opção, denunciar. Então, que você consiga ter essa rede de apoio e, se caso você não tiver, recorra ali no que você puder na questão judicial. Então é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo, né? Que no caso é o vídeo de sábado. Deixem a curtida e me contem nos comentários o que vocês acharam desta leitura. Então é isso. Caso vocês quiserem realizar alguma leitura comigo, o meu número de contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Tchauzinho para vocês.